Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Em tua presença, Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui. Amém. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Do início, Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. As minhas quero diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar, diante do
boa noite você que nos assiste aí de casa. Estamos aqui hoje no culto de quarta-feira no nosso templo da Igreja Batista em Japuí. Vamos compartilhar hoje o texto de Provérbios capítulo 3, do versículo 32 ao versículo 35. No último domingo a gente teve a oportunidade de tratar um pouco sobre o texto de Lucas 10, onde Jesus fica extremamente feliz ao ver Deus se revelando a pessoas extremamente humildes, ao invés daquelas da elite da sociedade da sua época, elite no sentido de conhecimento, de sabedoria. E dentro daquilo que Jesus falou ali, se encaixa bastante em alguns desses versos que nós vamos ler essa noite. Provérbios 3, de 32 a 35 diz assim: porque o Senhor detesta o perverso, mas é amigo dos que andam em retidão. A maldição do Senhor permanece sobre a casa do ímpio, mas ele abençoa o lar do justo. Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. Os sábios receberão honra como herança, mas a arrogância dos loucos se converterá em desonra. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti pela oportunidade de lermos a Tua palavra. É uma alegria estarmos juntos e podermos compartilhar dela, Senhor. Pedimos pela Tua graça e misericórdia que Teu Espírito Santo possa nos orientar, nos dando entendimento e sabedoria, a compreensão clara do Teu desejo através da Tua palavra. Este é o nosso desejo. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Não é novidade, às vezes a gente acha que as coisas que estão acontecendo hoje acontecem pela primeira vez em toda a história do homem, né? Mas não é assim. Hoje, quando as pessoas pensam em estudo bíblico, elas acham sempre que vai haver alguém mais capacitado em conhecer Deus e a sua vontade, mais preparado. Não, isso daí é coisa para o pastor. Não, esse assunto aí tem que tratar com o pastor, né? Essas coisas aí é só com fulano de tal, com fulano de tal, com fulano de tal. Não é assim que normalmente a gente pensa. Muitas vezes acontece também de nós reclinarmos a nossa cabeça para certas autoridades do nosso meio religioso. Quando a gente vê fulano de tal falando isso sobre o texto bíblico, opa, se fulano de tal falou, então é incontestável. Não é mais ou menos assim que a gente vê? Dentro desse ímpeto, a gente revela um pouquinho da arrogância do nosso coração muitas vezes. Porque o ser humano, ele tenta estabelecer um vínculo, sabe, de relacionamento, onde a gente meio que passa a responsabilidade para outras pessoas. Às vezes, a gente quer se justificar no erro dos outros. E às vezes a gente acha que vai chegar diante de Deus da seguinte maneira: Senhor, eu fiz isso a vida inteira, porque eu não sabia, foi o meu pastor que disse para fazer assim ou assado. Jesus lá no capítulo 10 expressa exatamente o contrário. Que Deus, ele não estabelece o seu relacionamento conosco com bases na nossa capacidade de entendimento, na nossa compreensão, na nossa sabedoria humana, na nossa formação em relação à escola. Conheço grandes homens e mulheres de Deus que não tinham nem terminado o ensino fundamental. Quanto mais o ensino médio, ou fazer uma faculdade, uma pós-graduação. Tenho certeza do que Jesus está falando lá no capítulo 10, não é um desestímulo ao estudo. Mas Jesus está tentando desestimular as pessoas em conhecer a Deus e em desvendar os mistérios de Deus através da sua própria capacidade. É por isso que Jesus faz questão de enfatizar que Deus oculta algumas coisas àqueles que são sábios e entendidos aos seus próprios olhos. É exatamente por isso que hoje, nos nossos dias, existem grandes estudiosos da palavra de Deus que são ateus.
e conseguem claramente, com facilidade, extrair do texto bíblico lições para outras vidas, mas que não se aplicam à vida deles. Eu gosto de ver muito comentários políticos de um jornalista que é mais para a área da economia, chamado Rodrigo Constantino. E ele é um ateu assumido. E ele ficou muito abalado algumas semanas atrás, porque o tio dele, que é padre, veio a falecer. E ele disse que quando ele ficou sabendo na notícia, foi um baque muito grande, porque ele era muito ligado a esse tio. O que ele foi fazer? Foi ler o texto bíblico. E como um incrédulo normal faz, abriu em qualquer página e pum! Viu a passagem de Jesus caminhando para Jerusalém. Exatamente mais ou menos o trecho onde a gente está ali em Lucas. E ele fez uma aplicação excelente do texto. Sabe qual foi o problema? O problema é que no final ele diz que ele não acreditava naquilo, que aquilo não valia para ele. E ali a gente pode observar uma pessoa que está com seus olhos escurecidos, porque apesar de conseguir extrair do texto bíblico lições preciosas, ele não conseguia aplicar aquilo à própria vida. Jesus, quando ele fala lá em Lucas, ele está feliz e exultando exatamente porque Deus não somente se revelou a pessoas humildes como nós, mas deu a possibilidade dessas pessoas experimentarem o próprio Jesus nas suas vidas, exatamente como nós. E é por isso que eu fiz questão de ler esses versos aqui em Provérbios, porque o texto dá destaque de uma oposição de Deus a certo tipo de pessoas. Versículo 32 ele diz: porque o Senhor detesta o perverso, mas é amigo dos que andam em retidão. Irmãos, a expressão aqui, o Senhor detesta, é uma expressão muito pesada. E quando o texto fala sobre pessoas que vivem a perversidade, a ideia é de pessoas que têm consciência do seu erro, mas mesmo assim, permanecem nele. Mas Deus, o texto diz que é amigo dos que andam em retidão. E é esses, mesmo não sendo eruditos ou sábios aos nossos olhos, são chamados amigos de Deus. Versículo 33 diz: a maldição do Senhor permanece sobre a casa do ímpio, mas ele abençoa o lar dos justos. O ímpio, ele não tem a bênção de Deus, só quem tem a bênção de Deus é o justo. E interessante porque o texto fala que a maldição do Senhor permanece sobre a casa do ímpio. Às vezes fica meio complicado a gente entender como essas coisas funcionam, né? Deus amaldiçoa pessoas? Deus quer o mal das pessoas? Não. Deus simplesmente retribui as pessoas. A Bíblia muitas vezes chama isso de disciplina. É a oportunidade que Deus gera para arrependimento. Eu estava conversando com o seu rei e com a dona Marilza e a Michele, e eu falando sobre como no início da pandemia, quando a gente iniciou as lives, uma grande quantidade de visitantes tiveram acesso ali, começaram a estar junto com a gente, né? Conforme a pandemia foi diminuindo assim um grau, foi diminuindo o grau do desejo pelas pessoas de Deus. Sempre faz a gente refletir um pouco, né? Ser humano só lembra de Deus num tempo de aflição, não é? O texto fala um pouquinho sobre maldição. Para você entender um pouquinho como isso se dá, eu digo para você ler Romanos capítulo 1. Porque ali descreve exatamente como Deus ele trabalha com o ser humano. E a pior coisa que Deus pode fazer, segundo aquele texto, é deixar o homem atender aos próprios desejos. O texto vai repetir várias vezes que Deus permitiu, deu liberdade ao homem para que ele fizesse a sua própria vontade. Não existe nada pior do que isso para a vida do ser humano.
Versículo 34 diz: Ele zomba dos zombadores, mas dá graça aos humildes. No Novo Testamento existe uma citação desse texto, lá em Tiago capítulo 4, versículo 6, que diz que Deus se opõe. Essa é a ideia de oposição. Aqueles que vivem zombando o seu próximo, desdenhando dele, subjugando, oprimindo, são aqueles que o Senhor Deus se coloca contra. E a expressão lá no Novo Testamento é uma expressão pesada também, que é a oposição a nível militar. Lá fora, Gabriel, lá fora, Gabriel. É o filho do pastor não tem jeito. Mas o texto diz claramente que enquanto Deus se opõe de forma a criar uma guerra para estar contra os zombadores, Ele dá graça aos humildes. Irmãos, a graça é aquilo que a gente sempre trata como favor imerecido, não é isso? Então o texto não diz que o humilde vai merecer ou ele pode exigir algo de Deus, mas está dizendo que Deus olha com bons olhos e oferece ao humilde coisas que ele não merece, mesmo sendo humilde. Era um pouco daquilo que o Cris estava falando, era um pouco daquilo que o Vandeco estava falando sobre o cuidado de Deus nas nossas vidas. Versículo 35, para finalizar, diz: os sábios receberão honra como herança, provando mais uma vez que o problema de Deus não é contra o quanto as pessoas conhecem, mas o quanto elas no seu coração são humildes. E o texto diz: mas a arrogância dos loucos se converterá em desonra. E esse é um ponto-chave. O arrogante é aquele que engana a si próprio, olha para si mesmo como merecedor das bênçãos de Deus, olha para si mesmo como superior aos outros, e esse, o texto diz, que vai se converter em desonra, tudo aquilo que ele chama de honrado. Amém, irmãos? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar algo? Fechamos o nosso tempo também aqui do culto, já é 9h07, já passamos um pouquinho do horário. Uma alegria estar com vocês. Vamos fazer uma oração para encerrar o nosso culto. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de compartilhar a tua palavra mais uma vez. Te agradecemos porque o Senhor se revelou a nós e pedimos que o Senhor nos mantenha humildes diante de ti. Que isso não venha trazer soberba sobre nós, mas venha trazer cada vez mais humildade. Que diante do nosso próximo, nós possamos nos colocar como alguém inferior. Que diante dos desafios, nós possamos entender que é Deus sempre quem vai à frente, lutando as nossas batalhas, louvado seja o teu nome. E entender, Pai, que diante do Senhor e diante do nosso próximo, a nossa postura é sempre de servir, porque foi isso que Jesus Cristo nos ensinou. Nós precisamos ser servos, como Jesus foi, e que nós possamos valorizar isso, Pai, o servir, o cuidar uns dos outros, o estar nos dispondo para atender o próximo e não a nós mesmos. Este é o nosso desejo, Pai. Pedimos a tua sabedoria, o teu entendimento, a tua capacidade sobre as nossas vidas, mas que isso não venha trazer algum tipo de orgulho, como o texto diz, mas pelo contrário, que a sabedoria possa gerar em nós essa humildade parecida com a de Cristo, e sendo assim, poder acrescentar cada vez mais pessoas aos nossos vínculos de amizade, nos dando a oportunidade de apresentar a cada uma delas quem é Jesus Cristo de verdade. Este é o nosso desejo, Pai. Te agradecemos por esse culto, é uma alegria, Pai, poder estarmos juntos. Peço que o Senhor possa nos despedir em paz, cada um para os nossos lares, e que o Senhor abençoe também esses que estão assistindo essa gravação em um outro momento. Deus abençoe toda a nossa igreja aqui no Brasil e no mundo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.
Amém, irmãos? Fiquem com Deus, um abraço a todos.